estou muito feliz de poder trazer essa palavra, embora nervosa. Ó, nem estou com o microfone para vocês não verem que eu estou tremendo. Mas é, sim, um privilégio poder trazer a palavra nessa noite. E o que Deus tem colocado no meu coração é sobre algumas mudanças que a gente precisa fazer quando a gente tem um recomeço, né? Esse é um ano de recomeço. E você está gostando desse tema para esse ano? Ano de recomeço. E você crê que de fato você está entrando num ano de recomeço? Amém, eu também creio. E você está, e eu, essa pergunta para mim também, tá? Estamos dispostos a deixar coisas velhas, hábitos ruins e até mesmo costumes inadequados para quem quer viver um ano de recomeço? Amém. Temos que ter essa disposição. E nós cremos mesmo que estamos transitando para um novo tempo. Cremos que está havendo uma troca de estação. E toda vez que existe uma troca de estação, exige-se que se troque as vestes, troque-se os costumes, hábitos. Por quê? Porque muda a temperatura, muda o cenário. E a gente precisa perceber essas mudanças. E nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus tem nos dado nesses dias. Se você não mudar, pode ser que você não viva o melhor de Deus para esse novo tempo. É um tempo de mudanças, é um tempo que Deus está nos tirando da zona de conforto. Mas Deus está trazendo para nós nesses dias chaves, orientações de como nós devemos recomeçar. Quais as ações que nós devemos ter. E quais as decisões que nós temos que tomar. Eu vou repetir. Como nós devemos recomeçar. Deus está nos dando orientações de como devemos recomeçar. Quais as ações que nós devemos ter. E quais as decisões que nós devemos tomar. Em Isaías, projeta para mim Isaías 43, 18 e 19. O apóstolo Djalma trouxe esse texto e acho que a gente precisa começar com ele, porque ele tem tudo a ver com aquilo que Deus quer trazer nessa noite. Não vos lembreis das coisas passadas, mas considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo. E nós precisamos dar uma resposta. Deus está aguardando, Deus está esperando agora uma resposta minha e sua, de quem percebeu que Deus está mudando, que Deus está fazendo algo novo. Então nós precisamos perceber e dar uma resposta a isso. E como? Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas decisões sábias. Em andar nessas verdades que estão sendo trazidas, Deus tem revelado, não só aqui, mas com certeza quando você está lendo na sua casa, quando está tendo o seu tempo de intimidade, Deus está revelando também coisas ao seu coração. Preste atenção, perceba aquilo que Ele está fazendo. E aí então, quando nós damos essa resposta, o céu se move em nossa direção. O céu se move sobre você, quando você dá uma resposta àquilo que Deus está falando contigo. E eu gostaria de também ler em 1 Tessalonicenses, que é o texto daquilo que nós vamos falar hoje. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim. Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 3 áreas nós queremos abordar hoje. O mesmo Deus, o Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo aqui, ele quem escreve esse texto, ele descreve a nossa formação, né? Nós somos
corpo, espírito, alma e corpo. E eu quero convidar você a olhar para essa tricotomia e perceber as mudanças que você irá fazer para estar preparado para um novo tempo que antecede a vinda de Jesus Cristo. Eu não vou detalhar certinho, entrar a fundo sobre espírito, alma e corpo, mas eu quero também te fazer um convite, se você se interessa por isso, se inscreva no SEV, com certeza ali você vai ter professores, né? Aulas maravilhosas que vão entrar bem a fundo nesse tema, nesse assunto, e vai ser maravilhoso, e sempre é. Mas eu quero abordar de forma rápida sobre essas 3 áreas, e as mudanças de hábitos para recomeçarmos. Então, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz, Gênesis 2, 7. Deixei tudo aqui para eles colocarem, senão tem que achar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ali o homem, quando Deus fez, né, o Senhor Deus, ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus, ele faz isso, ele faz do pó da terra o homem, ele faz o corpo. E quando ele sopra nas narinas o fôlego de vida, ele dá ali o espírito. E ali, então, nessa junção, o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então o Senhor, ele deixou a sua marca. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele deixou essa trindade, ele deixou esses 3 aspectos. Ele deixou, na verdade, a sua assinatura em nós, quando nos fez. E em toda a sua criação, nós podemos perceber as coisas se dividindo em 3, né? Por exemplo, há o ambiente, 3 ambientes de vida, que é o ar, a terra, a água. Deus fez manhã, tarde e noite, líquido, sólido, gasoso, as 3 cores primárias e assim por diante. Você pode depois procurar, você vai ver, uau, tudo isso é Deus colocando a sua assinatura na sua criação, né? E então, ele deixou a sua assinatura. E nós somos, então, espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E o primeiro aspecto aqui que nós vamos abordar é espírito, que é a parte eterna, que é a parte mais nobre, que é onde estão a comunhão, consciência e intuição. Comunhão, onde nós temos comunhão com Deus, é no nosso espírito. É no nosso espírito também que nós temos a consciência de pecado, arrependimento. Nós fazemos tudo nesse lugar, no espírito. E a intuição também, que tão sabiamente a nossa pastora trouxe no domingo à noite, né? Falando sobre a voz do Espírito. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E é aqui no Espírito, é nesse campo que nós ouvimos a voz de Deus. Então, confere lá, domingo à noite, foi uma bênção. E se somos, então, Espírito, em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E para nós sermos, então, nós somos seres espirituais, nós precisamos exercitar os nossos músculos espirituais. Nós precisamos ter alguns hábitos que vão nos fortalecer no espírito, para que nós possamos ser homens e mulheres espiritualmente fortes. E o primeiro hábito que eu queria abordar aqui é: leia a palavra de Deus todos os dias. Não faça nada, não comece o seu dia. A gente percebe que quando a gente está meio apressado, é ali que a gente precisa mais buscar a orientação de Deus na sua palavra. É mais. E às vezes a gente deixa porque achando que tem que correr, tem que fazer isso, aquilo, e a gente começa fazendo as coisas e as coisas às vezes não dão tão certo. Então a gente precisa aprender
a buscar na palavra de Deus, a ler porções da Bíblia todos os dias, ele é o alimento que alimenta o nosso espírito. E nós precisamos estar bem alimentados, né? Você não sai de casa e passa o dia inteiro e faz as coisas sem comer, você precisa se alimentar. Então, nós precisamos nos alimentar também o nosso espírito. E foi feito um estudo nos Estados Unidos com um grupo de pessoas, e lá, nesse estudo, se percebeu que quando as pessoas elas liam uma vez só na semana a Bíblia, elas não tinham mudanças significativas. Quem lia 2 vezes por semana, também não. Quem lia 3 não percebia assim, uma mudança assim, significativa. Mas quando as pessoas que eles avaliaram, quando elas liam, as pessoas que liam 4 vezes por semana a palavra de Deus, não foi uma inclinação, assim, foi um salto, foi uma mudança muito grande, uma mudança muito significativa na vida dessas pessoas que liam 4 vezes e aí mais, né? A palavra de Deus. Então, que nós venhamos a só abrir a palavra de Deus aqui, nem muito menos só quando aparece uma dificuldade ou quando nós estamos em apuros, mas que nós possamos fazer disso o nosso alimento espiritual todos os dias, né? Que não venhamos a sair de casa sem nada, mas realmente preparados com essa espada que Deus nos deu para guerrear, para viver a vida que Deus conquistou para nós. E nós precisamos desse guia, dessa orientação, né? Nesse nosso manual que Deus nos deixou para vivermos a vida que nós devemos viver, que agrada a Ele. E 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Próximo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer crescer, quer se tornar um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Leia a palavra de Deus. Busque nas Escrituras, porque ela vai te dar ótimos conselhos, ela vai te mostrar, ela vai te trazer clareza. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, que nós possamos deixar que essa palavra ilumine, traga clareza às nossas decisões, a tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E Deuteronômio 11, 18 e 20 diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensina a vossos filhos, falando dela, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Se puder colocar na NVI, eu agradeço. Fica mais fácil. Ali ela fala que a gente precisa, todos os dias, ensinar os nossos filhos. Tem na versão NVI, ela fala, grave no coração. Como a gente vai gravar? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se debruçar na palavra de Deus, mais aquilo vai ser impresso nos nossos corações. Nós vamos gravar a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Porque se a gente sabe que é importante, e a gente fala para eles que é importante, mas eles não nos veem lendo a Bíblia, vai ficar estranho, não vai? Então a gente precisa ler e ensiná-los. Eu tenho feito com as crianças, com o Samuel e com a Raquel, a gente senta nós temos a mesa de jantar e a gente senta ali, depois do almoço, depois que já lavamos a louça, já está tudo certinho, a gente senta ali, no canto alemão. Nós nos assentamos e a gente lê um capítulo e cada um lê um versículo. Porque daí ali eu já treino também a leitura dos dois e a gente conversa sobre a palavra de Deus e eles gostam muito desse momento. E quando a gente não faz, até eles cobram, até eles me cobram. E tem sido maravilhoso, tem sido um tempo muito gostoso. E eu incentivo a vocês fazerem com as crianças. Eu creio que Deus vai se revelar de uma forma tão maravilhosa com eles e que vocês vão se surpreender. Amém? Amém. E o segundo hábito
do Espírito que nós precisamos ter essa prática é a oração, conversar com Deus. O Espírito Santo está dentro de nós para nos guiar. E Romanos 8, versículo 26 e 27, diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós oramos, quando nós oramos em línguas, que é tão importante, é uma prática espiritual tão necessária na vida do crente, né? Nós precisamos exercer esses músculos espirituais. Quando nós oramos no Espírito, nós vamos orar à vontade dEle. E aí Ele vai fazer. Muitas vezes a gente quer alguma coisa e não está na vontade de Deus. Nós não estamos enxergando algo que Ele está vendo. E quando nós oramos no Espírito, Ele vai interceder, Ele vai orar conforme a vontade de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz, Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está ansioso? Vai orar. Aí a paz do Senhor vem sobre você e fica tudo certo. Amém? Amém. E o terceiro hábito é jejum. Jejum. Jejum é bom, gente. É difícil às vezes ficar sem comer, mas uma coisa é certa, você tendo essa prática, você vai ficar mais sensível ao seu espírito, mais sensível àquilo que Deus quer comunicar ao seu espírito. E aí sim, vai ser uma bênção se você fizer isso, você vai provar desses benefícios, você vai ter esses benefícios. Então jejum, coloque isso na sua agenda, coloque isso como uma prática de vida, para você como crente, como filho de Deus, fervoroso, cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cristãos maduros, fortes espiritualmente. Precisamos conhecer a palavra e andar na palavra. Praticar a palavra de Deus. Então precisamos estar nutridos, fortes. Precisamos ter o nosso momento no nosso secreto. Precisamos ter intimidade com o Senhor. E aí sim, você estará preparado para a vinda de Cristo. Amém? O segundo aspecto que eu quero abordar aqui é a alma. Djalma já quase falou tudo. Brincadeirinha. Mas eu vou falar sobre a alma. E a alma, ela também tem 3 funções, né? Ela tem, na verdade, 3 campos. Mente, vontade e emoções. É na mente que fica a inteligência, o intelecto, as memórias, as lembranças, os traumas. Tudo fica na mente, né? E na alma também estão as nossas vontades. É a faculdade de querer certas coisas ou não. E as emoções, que são os sentimentos, né? Então, nesses 3 campos aí da alma, é que nós temos essas coisas. A alma tem o poder de decidir quem vai ficar no controle. Porque a alma, ela vai convencer. O corpo, ela influencia os outros campos. E a alma, ela vai decidir se é a alma que vai estar no controle, se é o espírito ou se é o corpo. Aí depois vão pegando, porque ela interage com esses 3 campos. A pessoa que não nasceu ainda de novo, a pessoa que não passou por um novo nascimento, ela é só dirigida, né? Ela é dirigida pela alma e pelo corpo. Ela vai querer se saciar com as emoções, ela vai querer saciar os desejos, as paixões do corpo, sem ver as consequências. Então, a pessoa que não nasceu de novo, ela não tem a influência do Espírito. Já eu e você, crentes, filhos de Deus, regenerados, nascidos de novamente, nascidos, né, no novo nascimento, recebemos Jesus,
Temos o Espírito Santo, Ele vivificou o nosso espírito, fez morada em mim e em você. Ele que comanda, Ele deve comandar. Só que Ele só vai fazer isso se a sua alma, se a minha alma se render a Ele. Se render àquilo que Deus quer construir em nós. Então nós precisamos ter uma alma submissa ao Espírito Santo. E Deus, Ele quer fazer isso, sabe por quê? Porque Ele quer curar a nossa alma. Ele cura a minha alma. Né? A música que o Google escolheu dizia bem isso. E Ele quer curar. Há muitas pessoas, elas estão doentes na alma, machucadas, vivendo ainda por causa de traumas, de lembranças ruins. Elas estão presas. E aí tem as doenças psicossomáticas e tudo mais. E aí Deus quer curar. Só que Ele só pode entrar nesse processo quando a sua alma, ela se rende ao Espírito Santo. E aí Deus passa com o seu bálsamo, Ele vem curando, Ele vem trazendo cura sobre você e sobre mim. E isso é um passo de cada vez, é um dia após dia, é a nós crucificando o nosso eu, dizendo que quem manda aqui é o Espírito Santo. Então você precisa dizer à sua alma: espera em Deus, pois ainda eu louvarei, diz o Salmo. Agora, se você precisa decidir, porque quem você alimentar mais? Se você alimentar muito a sua alma vai comandar. Mas se você alimentar bem o seu espírito vai comandar. Amém? E aqui nós temos então os hábitos de uma alma saudável. Quais vão ser os hábitos que a gente precisa adquirir para que haja cura, para que haja uma rendição? O primeiro hábito é o perdão. É o perdão e pedir perdão. Peça perdão. Sabe aquela pessoa que toda vez quando, se existe, né, no caso, a gente está falando sobre esse assunto e vem na sua mente, você precisa se acertar com essa pessoa. Você precisa pedir perdão, você precisa procurar se reconciliar. Trazer cura é perdoar. Perdoar, liberar a pessoa. O segundo hábito é ame mais, sorria mais, cante mais, dance mais. É muito bom. São práticas que, com certeza, se a gente for ver aí até pelo campo assim, do nosso corpo, ele vai liberar endorfina e tudo mais, para que então você se sinta com o seu humor melhorado e tudo mais. Converse conversas saudáveis. Fofoca não combina conosco, gente. Fofoca não combina com o cristão. Não faz mais parte não faz parte do filho de Deus. Não combina. Então nós precisamos ter conversas que edificam. E não é só no campo de conversa. É aquilo que a gente assiste, filmes, séries. Tudo está entrando aqui, ó. Tudo está entrando aqui. E aí isso vai entrando na nossa mente. Então, como nós estamos nutrindo? Se a gente colocar um monte de coisa ruim para dentro, como você quer ser curado? Se você ficar vendo um monte de coisa que não presta, que não é que o Espírito Santo não está ali junto com você, assistindo, vendo. Então, precisa haver uma mudança de hábito. Nós temos que deixar essas coisas que não fazem mais parte, que não vão acrescentar mais nada para nós. E realmente tomar decisões em deixar que entre através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, aquilo que entra na nossa mente, só coisas saudáveis. Se nós queremos ter uma alma saudável. E é tudo mais, YouTube, Face, Insta, tudo. Geral, tá, gente? Então você vê aí, peça para o Espírito Santo quais são as coisas ainda que você está fazendo que está trazendo lixo para a sua alma. Então, que você tem que deixar. E quais são as coisas que você pode mudar, colocar para dentro, sabe? Da sua alma, da sua mente. Coisas que edificam. O quarto aqui é: seja humilde. Não pense de si mesmo mais do que convém. Romanos 12:13 diz: não pense de si mais do que convém. Seja humilde. Seja os outros que te louvem. Provérbios 27:2. Pare de contar vantagens. Sua alma é que gosta disso, né? Ali Davi, quando ele fez o censo,
a sua alma, né? Então ali já deu para ver que... E o que acontece aqui, gente? Quando a alma gosta demais, o espírito não gosta. Então a gente precisa ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa andar, na verdade, com uma alma sarada. Palavras são sementes. Então o que você quer colher? Fale aquilo que você quer colher. Aquilo que você não quer colher, então não fale, porque palavras são sementes. E muitas vezes a gente não só planta, a gente vai lá e rega, a gente vai lá e fala de novo, e aí rega de novo, e aquela plantinha vai crescer, vai crescer. Então, busque de Deus se aquilo que você está falando são sementes boas ou sementes ruins. Né? O sexto aqui, pare de reclamar. Ah, tá ruim. Ah, tá difícil. Ah, não dá. Desse jeito assim não vai funcionar. Gente, tudo isso são coisas que Deus está falando comigo também, tá? Então assim, boquinha fechada, nessa hora, não entra mosquito. Pare de dar desculpas. Quem não quer, né, fazer, arranje uma desculpa. Então pare de dar desculpas sobre aquilo que Deus está pedindo de você. Pare de dar desculpas naquilo que você sabe que tem que fazer. Pare de dar desculpas naquilo que você sabe que você vai alcançar, se você, né, buscar em Deus, e aí você fica procrastinando. Então, pare de dar desculpas. Amém? Amém? Acho que aí depois o Espírito Santo vai falando mais para você, né? Quais são os hábitos, depois você anota lá, quais são os hábitos que eu preciso mudar. Até um dos pontos aqui que eu coloquei é livros, né? Leia bons livros. Nós temos tantos livros maravilhosos e que nos ajudam a entender, a buscar mensagens também. Em vez de você colocar lá qualquer coisa, coloca uma mensagem boa que vai te edificar, que vai te acrescentar. E nesse último Natal, a gente cada um lá em casa ganhou um livro. Samuel ganhou um livro, a Raquel ganhou um livro, eu ganhei um livro, Johnny ganhou um livro. Então, assim, é uma mudança, né, de mente, é uma mudança de costumes. Então, tudo isso é o que você pode aí, para recomeçar bem, ter esses novos costumes. Amém? Então, a gente vai para o terceiro tópico aqui, último, que é o corpo. O corpo, ele é cabeça, tronco, membros, é a parte material que a gente vê. São os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. E isso são tudo portas, sabe? Eu expliquei um pouquinho antes sobre isso, né? Mas no corpo, né, nós temos a visão, nós temos a audição. Então, usa seus olhos, não para ficar vendo qualquer coisa, mas leia a Bíblia, né? Usa os olhos para que essa porta de entrada, ela venha, não entrar um lixo, mas entrar coisas boas. Audição, olfato, tato, paladar. Amém. 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: porque ninguém pode colocar... 1 Coríntios 3, 16 e 17. Isso. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O nosso corpo, gente, é sagrado. E aqui nesse campo, quando nós vamos falar de corpo, pode ser que você se mexa um pouquinho na cadeira. Por quê? Porque às vezes não é fácil falar sobre isso, né, gente? Mas assim, nós precisamos cuidar do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos ficar mais atentos, porque o nosso corpo, ninguém gosta de morar numa casa suja, nem eu nem você. Nós não queremos morar numa casa feia, nós queremos, né? Queremos ter a nossa casa toda ajeitadinha, né? Então, o Espírito Santo não é diferente. Ele quer que as coisas estejam no lugar, né? Então, muda as coisas de lugar. Já dizia a música que a gente cantou antes.
E tem uma mensagem que fica a dica aí para você, anota aí, para você assistir depois, que é Cuidados com o Corpo, do Luciano Subirá, lá no YouTube. É muito boa essa pregação, é bênção. E ela vai assim, detalhadamente, o pastor Luciano Subirá vai detalhadamente falar sobre este tópico, que é o corpo. Então é Cuidados com o Corpo. E aqui, o primeiro ponto é alimentação. 1 Coríntios 10, 31 diz: Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que você come glorifica a Deus? O quanto você come glorifica a Deus? Então essas coisas nós precisamos pensar, gente, é verdade, é uma metanoia, a gente precisa mudar a mente, assim, porque nisso a gente glorifica ou não a Deus. Aquilo que a gente come um monte de coisa que não faz bem para o corpo, pois é, ele é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa ficar esperto, porque aquilo que a gente colocar dentro vai causar algo, mas vai ter uma consequência, a conta vai chegar. Então, eu lembro que, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu cheguei naquela fase da adolescência que a gente quer comer doce, né? Quer comer muito, porque o corpo está em fase de crescimento. E aí eu lembro que eu ia junto com uma amiga minha no mercado e a gente comprava, sabe aquelas barras de cobertura que é enorme, assim, um tabletão, assim? Então, e a gente, nossa, vamos comprar uma barra, vamos, né, detonar a barra. E eu lembro que à noite, né, eu não lembro se eu estava dormindo, se eu estava acordada, mas eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Deus falou comigo: cuida desse corpo, porque você só vai ter esse, você não vai ganhar outro. Cuida bem desse. Eu lembro muito forte, foi muito forte para mim, porque quando a gente é adolescente, né, a gente acha que, sei lá, que depois a gente vai conseguir muito fácil as coisas, a gente consegue as coisas muito fácil, mas sei lá, a gente às vezes tem umas coisas na nossa cabeça que lá pra frente, a gente dá um jeito, né? A gente não pensa, isso que acho que é a palavra, a gente não pensa nas consequências. E Deus foi do jeito que Deus quis comunicar para mim: cuida desse corpo, porque você não vai ter outro, você só vai ter esse, então cuida desse. E eu acho que desde lá eu tenho procurado a cuidar desse corpo, porque eu quero glorificar Deus, porque eu quero viver muitos anos, quero viver longos dias. Vou cuidar para Ele para não destruir esse corpo, mas que eu possa ser um templo do Espírito Santo bem arregimentado, sei lá. O outro ponto é exercitar. Então, assim, quer comais, gente, vai comer, vai beber, glorifica a Deus nisso. Glorifica a Deus nisso, tá? Exercitar-se. Então, ali, 1 Timóteo 4:8. 1 Timóteo 4:8. Gente, eu nem vi o horário. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Aqui, né, não está falando, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, não está falando para ele que não tem nenhum proveito, que o exercício físico, então, vamos pensar assim. Então, já que é de pouco proveito, então, já que é só para essa vida, né, porque nós temos esse corpo só para essa vida, depois ele não, né, vai se deteriorar aqui, então não vamos pensar nisso agora, né, porque nem é tão importante. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que sim, existe algum proveito, né, e que ele existe pouco, mas é só porque é aqui para a terra, só isso. E a piedade não, a piedade é para agora e na futura. Mas vamos pensar assim, então, se você não está tão preocupado em exercitar-se, que é importante para você, que é importante para mim me exercitar, que é uma coisa que é só para essa vida, então dinheiro também. Dinheiro também é só para essa vida, a gente não vai levar para o céu, né? Então, para que dinheiro, né? Para que carro, para que casa? Só para essa vida, então nós não vamos levar, então não vamos nos preocupar com isso. E a gente quer ter as coisas, a gente quer. E aí a gente tem que colocar aí, né? Naquilo que a gente está construindo, quais são os hábitos para o nosso recomeço. Pense mais
nesse corpo, porque esse corpo você vai precisar, o avivamento vai chegar, e se a gente não tiver forte, né? Se a gente tiver tudo, né? Porque, Deus deu juntas, né? Deus deu articulações, e isso tudo aqui não está aqui só para você ficar de boa. Não, é para você usar. É para você fortalecer o seu corpo, para que você viva melhor, para que Deus possa te usar e com força. Né? Então, assim, procure, faça uma caminhada com seu cônjuge, com sua esposa, né? Convida ela, vamos dar uma volta na quadra, coloca um tênis, coloca uma bermuda e vai caminhar, conversa, que você já vai estar, além de se exercitando, ainda você vai estar tendo comunhão, né? Com uma conversa gostosa, prazerosa, né? Vai melhorar o seu humor, vai melhorar o clima em casa. Então, é uma caminhada boa, você vai ter mais disposição. Então, crie esse hábito para esse recomeço. Se exercitar. Se não sei o que para você é bom, se é caminhada, se é corrida, se é enfim. Mas o importante é nós estarmos cuidando dessa área, né? Não deixando de qualquer jeito. Exige esforço. Existe um avivalista, ele já faleceu, na verdade, muito tempo atrás. E ele tem uma frase, e a frase dele mais famosa foi no seu leito de morte. Ele era um grande avivalista na Escócia, e ele morreu com 29 anos, muito cedo. E ele disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Então, que nós possamos pensar nessa frase. Vou repetir. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Quer dizer, Deus te deu um corpo, né? E eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Então, cuide bem desse corpo, porque Deus tem uma mensagem que você precisa levar. E você precisa estar disposto, você precisa ter disposição para isso. Amém? Amém. E aí, então, também nós temos o descanso. Precisa tirar férias, precisa ter um tempo de descanso. Até Deus no 7º dia descansou. E também nós precisamos cuidar do nosso sono. Precisamos dormir bem, porque senão vai fundir o motor. Então a gente precisa cuidar dessa área também. E aí quais são os hábitos para um corpo saudável? Quais são as mudanças necessárias? Gente, eu pontuei aqui algo que eu já tinha pontuado, mas eu vou falar de novo. Jejum. Jejum também faz bem para o seu corpo. Você dá um descanso para o seu corpo, dá um descanso para o estômago, ou para ele, né? Dá um alívio para ele. Às vezes a gente entope ele tanto e ele precisa de um descanso. Até hoje se fala muito sobre jejum intermitente. Não é à toa, porque já a ciência descobriu que é muito bom. Então, jejue. Coma certo. Você não vive para comer. Você não vive para comer. Você come para viver. Você não vive por causa da comida, mas você come para poder viver. Então, cuide com o que você come. Não seja tão acostumado a sempre, tudo acaba em pizza, gente. A gente tem um sério problema, porque existe uma frase que se fala que crente não bebe, né, mas come. Então, isso não pode ser uma verdade para nós, não pode ser uma verdade na nossa vida. Troque ali a pizza por um ovo bate um ovo com um pouquinho de sal, uma aveia, coloca numa frigideirazinha de teflon, coloca um queijinho, vira, faz uma panquequinha e come, gente, é melhor que pizza. Coloca um oréganozinho, um temperinho assim. Então, assim, são mudanças, são trocas na nossa alimentação, né? Coma depois uma fruta, não pega um doce, um chocolate. Quanto mais coisa ruim a gente colocar para dentro, mais ele pede. Não é verdade? Nosso corpo vai pedir mais. Se você colocar muito açúcar para dentro, o seu cérebro vai pedir mais. Então, você precisa fazer algumas trocas para que isso se torne um hábito na sua vida. Então, tem um monte de receitinha lá no YouTube de alimentação saudável. Que o seu 2022 seja com novos hábitos inclusive na alimentação e exercícios físicos, cuidando bem de tudo aquilo que Deus nos deu, corpo, espírito, alma e corpo. Coma coisas saudáveis. Descasque mais e desembrulhe menos, né?
Então, às vezes você vai lá no mercado, tudo tão fácil, é só desembrulhar. Não, descasca. Aproveita, já conversa com o marido, já com a faca na mão, já vai descascando. Descasque mais. Estou falando de alimentação, gente. De fazer a comida junto, é tão bom. E outra coisa é, tome mais água, né? Geralmente quem toma muito refrigerante não consegue tomar água, já percebeu isso? Quem toma muito refrigerante não consegue tomar água, acha água ruim. Se você trocar, começa com um passo de cada vez, mas faça. Se você toma refrigerante todo dia, meu Deus, misericórdia, não faça isso. Mas se você toma refrigerante, começa a tirar só o final de semana, né? Então, assim, vai fazendo essas trocas. E eu, com certeza, Deus vai te dar vitória. Amém? Ele deu na minha também. Então, é isso. É isso. Nós temos no grupo da dança, a gente até fez a gente fez um grupo, né, no WhatsApp das pessoas da dança, do grupo da dança. E a gente fez uma tabela, né, a Mariana nos ajudou nisso. E nós estamos fazendo aí 21 dias, né? Então, sem doce, daí tem lá uma tabelinha que a gente vai ticando o que a gente fez. Beber a quantidade de água que cada um precisa beber, né? 2 litros. Exercício físico. E palavra, devocional. Então, essas coisas a gente precisa fazer no nosso dia, essas 4 tarefas. Então, assim, faz uma tabelinha para você também em casa, para você ver e vai ticando, né? Aquilo que você conquistou. E celebre as conquistas. Com uma boa pipocada, pode ser. Com pouco óleo. Pode ser um óleo de coco que é melhor. Ou um azeite. E durma direito. Durma de 6 a 8 horas. Eu sei que isso é uma coisa que algumas pessoas têm mais facilidades, outras não. Mas é um hábito saudável e é um hábito necessário para o nosso corpo. E aqui nós vamos concluir. Então, se arrependa, saiba aquilo que você precisa fazer e diga: Senhor, me perdoa, porque eu fiz muitas coisas que não te agradaram, que não te glorificaram. E eu peço-te perdão, Senhor, e eu quero que o Senhor me ajude a mudar esses hábitos ruins, que eu possa agradar ao Senhor em cada novo hábito que eu conquistar, que seja para a honra e glória do Senhor. Deixe o Espírito Santo mandar em você, só obedeça. Mesmo que isso pareça desconfortável, mesmo que isso no começo pareça estranho, mas só obedeça, faça aquilo que Ele vai te orientar. Esteja preparado, pois em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Deus da paz o santifique inteiramente e que o espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Djalma, por favor, me salva. Ai, Deus, Pai, que o Senhor possa dar a cada um que ouviu essa palavra, Senhor, conquistas nessas áreas. Que nós possamos ouvir a Tua voz e aquilo que o Senhor nos orientar em cada passo, em cada hábito, em cada medida que nós vamos, cada decisão que nós vamos tomar. Que o Espírito Santo nos dê força, que o Espírito Santo nos dê clareza e que o Espírito Santo nos capacite para que nós possamos estar preparados para a Tua vinda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.